Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre carteiras de investimentos, né? Nós temos uma série de investimentos, uma série de possibilidades para montar nossa carteira, ações, renda fixa, fundos multimercados, tem o mercado internacional também e hoje eu quero mostrar para vocês aqui como os analistas da Capitalismo fazem para passar essas recomendações e como a Capitalismo pode ajudar vocês para a montagem de uma boa carteira de investimentos. Já quero deixar o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e também deixar o cupom aqui de desconto, né? O Setembro 7, que dá 25% de desconto na compra dos nossos produtos. Lembrando que essa promoção vai até o final do dia de hoje. Isso no cartão, se pagar à vista, tem mais 10% de desconto. Vou deixar para vocês aqui também o nosso link do Telegram, para quem quiser receber informações no seu celular. Então, o que é importante, né, pessoal, quando a gente vai montar uma carteira de investimentos? Por onde começar? A questão principal é o perfil, né? É o investidor entender como ele lidar com essa questão da renda variável. Porque se a pessoa tem basicamente uma carteira de renda fixa, não tem variação muito grande. Agora, se ela tem uma carteira com ações, por exemplo, ou com fundos imobiliários ou com fundos de ações, a gente sabe que pode ter uma volatilidade grande. Então é importante que o investidor entenda o tamanho dessa volatilidade. Ah, eu tenho 50 mil reais. Se eu colocar 50 mil, cair 30%, eu vou ter um treco do coração. Então não vai colocar todo o valor em renda variável. Esse é um exercício muito importante para o investidor fazer logo no início. Ele tendo investimentos ou não. A maior parte dos nossos clientes que já tem carteira, ou a maior parte dos nossos clientes eles já têm uma carteira de investimento, eles procuram a Capitalismo para readequar a carteira deles de acordo com o perfil deles. E às vezes a carteira já está de acordo com o perfil deles, né? Só que talvez ali a gente tenha só que trocar algumas peças da carteira. E às vezes não, às vezes o investidor ele tem um perfil mais arrojado e a carteira está muito conservadora, ou ele tem um perfil mais conservador e a carteira está muito arrojada. E tem a questão da estratégia, né, pessoal, que é a forma que a gente vai alocar. Lembrando que é muito mais importante a gente se preocupar de que forma a gente vai alocar do que onde a gente vai alocar, tá? Porque muita gente fica mais preocupada em não, eu quero saber quais as ações eu vou comprar do que o quanto ela vai colocar em ações, né? E não precisa ter pressa, tá? Se a pessoa não tem experiência com renda variável, ela vai colocar um capital menor em ações, vai colocar 10, 20% do capital, vai fazer aportes periódicos e assim por diante. Então, as nossas carteiras elas estão muito mais preocupadas com a estrutura do que efetivamente o que tem dentro da carteira, tá? A alocação no longo prazo ela é muito mais importante. Como montar a carteira, né, pessoal? E aí a gente vai definir qual é o tipo de investimento que a gente quer ter. Tem gente que quer ter metade em renda fixa, metade em fundos imobiliários. Tem problema? Não. Tem gente que quer ter metade em fundos imobiliários, metade numa carteira de dividendos. Tem problema? Não. Desde que a pessoa saiba o que ela está fazendo, né, não tem problema nenhum ela colocar só num lugar ou só no outro. Não tem maiores problemas, tá? Outra questão que a gente comenta, né, é pensar globalmente. Hoje é muito fácil ter acesso a investimentos lá de fora, seja em ações, REITs, né, fundos que investem lá fora, tem fundos de crédito internacional, tem renda fixa internacional, apesar que a nossa renda fixa aqui é mais interessante, né? Mas é interessante sim ter um pedaço da carteira destinado lá fora. A gente não chega a colocar um limite, né? Principalmente para quando é uma carteira de ações, por exemplo, porque o nosso intuito é procurar onde estão as melhores ações. Elas estão aqui na América do Sul, estão na Europa, estão nos Estados Unidos. A gente vai buscar, né, ir atrás delas, né? Então, pensar globalmente é importante também. E, claro, a questão da gestão ativa. Eventualmente, a gente vai ter que dar alguma mexida na carteira. Eu coloquei um fundo imobiliário, o fundo imobiliário perdeu o fundamento, a gente vai tirar ele da carteira. Coloquei um fundo de ações, o gestor lá surtou, não está fazendo nada do que era combinado, né? Em vez de comprar ações de boas empresas, ele começou a especular. Tem que sair do fundo, né? A mesma coisa, compramos uma ação aqui no Brasil, perdeu o fundamento, apareceu alguma coisa mais interessante, a gente faz esse ajuste também. Claro que esses ajustes, né, pessoal, eles são pontuais, né? Para quem monta uma carteira, não adianta querer ficar mudando a todo momento, né? O que talvez a gente possa alterar um pouco mais, talvez 1, 2 vezes por ano, é a questão da alocação, né? Definimos que nós vamos colocar
15% da carteira em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários subiram para 30% da carteira, a gente pode vender um pedaço e voltar lá para uma renda fixa ou colocar numa outra aplicação que já estava definida anteriormente, né? Então essa questão da gestão ativa, mesmo para o investidor de longo prazo, ou principalmente para o investidor de longo prazo, é muito importante porque é o acompanhamento de onde nós investimos. Mas não se enganem, tá, pessoal? O principal é saber o perfil, saber o objetivo de vocês, porque não adianta também o investidor colocar todo o dinheiro dele numa carteira de dividendos, sendo que esses recursos ele vai ter que tirar daqui a 3 meses. Não, a gente vai colocar um dinheiro que a gente não precisa na Bolsa de Valores, né? E saber essa questão da suscetibilidade que nós temos em relação à variação do mercado. Se a pessoa é mais preocupada, ela inicia com menos. Se ela é mais despreocupada com a variação, ela inicia com mais na renda variável. Como eu falei, não precisa ter pressa, pode ir fazendo o incremento aos pouquinhos, tá? E eu quero só mostrar para vocês aqui a quantidade de carteiras que nós temos, né? Claro que a gente orienta o cliente de acordo com o perfil dele e, como eu falei também, o cliente ele pode montar a carteira de acordo com o perfil dele e simplesmente seguir as nossas recomendações. Como eu falei, eu quero ter metade de uma carteira internacional e metade em dividendos, nós temos as duas carteiras. Eu quero ter fundos imobiliários e quero ter fundos multimercados. Ele vai ter fundos imobiliários e fundo multimercado. Ou então ele pode seguir uma das nossas carteiras. Por exemplo, nós temos aqui carteiras de renda fixa. Tem poucos clientes nossos que seguem carteiras, simplesmente seguem carteiras de renda fixa, né? Mas até porque a gente utiliza a renda fixa mais como complemento das outras estratégias. Mas tem carteira de renda fixa ali no nosso produto de carteiras, tá? Lembrando que a gente sempre divulga os resultados. Por exemplo, a carteira aqui agressiva de renda fixa está dando 134 do CDI. O objetivo é bater o CDI, né? Vamos pegar aqui as carteiras, a parte de fundos de investimento, né? Tem carteira de fundos imobiliários, tem a carteira conservadora de fundos, a moderada e a moderada agressiva. Então essa carteira aqui é simplesmente para aquele investidor que quer montar uma carteira só com fundos. Ele não quer ficar comprando, vendendo, ele quer passar a gestão para um terceiro, né? A gente tem, por exemplo, aqui uma carteira de fundos de ações. É uma carteira bem diversificada, tem small caps, dividendos, ativos internacionais, fundos de fundo e tem o retorno aqui da carteira, ó. Desde lá de outubro de 2017 está com 136%, contra 78% do Ibovespa e 51% do Dow Jones, está bem acima. Então a gente faz essa gestão. Mudamos pouco, mas mudamos de forma pontual e de forma bastante acertada aqui na carteira, né? A gente chegou a ter um fundo que começou a acontecer isso, começou a performar mal, a gente conversava com o gestor, parecia que eles estavam um pouco perdidos, íamos lá, trocamos por outro fundo e a gente percebe essa questão da gestão ativa ao longo do tempo, né? E nós temos o produto no Invista em Ações, que tem as carteiras só de ações, tem carteira small caps, dividendo, crescimento, a top recomendadas, que pode aqui sim ter um ativo aí para pensando um prazo um pouco mais curto, de 2 a 3 anos, a buy and hold raiz, que é para aquele investidor buy and hold mesmo, que não está muito preocupado com o preço, que quer comprar VEG, que não quer que alguém fique falando que está cara demais, por exemplo. E temos aqui a carteira internacional, né? Então tem só as carteiras de ações para aquele investidor que quer investir só em ações. Tem as carteiras diversificadas, a carteira de criptoativos, conservadora, moderada. Vamos pegar aqui a moderada agressiva como exemplo. A moderada agressiva, ela tem fundos de ações, multimercado, renda fixa, ações no exterior, dividendos, debenture, reserva de valor e inflação, né? É para aquele investidor que tem uma carteira multimercado. Normalmente os investidores de corretora, XP, BTG e outras corretoras que têm assessoria do agente autônomo, os investidores têm essa carteira aqui multimercado, tá? Aqui, a mesma coisa, para bater o CDI ao longo do tempo. Olha o retorno da carteira, 91% desde outubro de 2017 contra 20% do CDI, 463% do CDI. Esse ano está com 17% contra 2% do CDI. Então, quem tem esse tipo de carteira na corretora, compare, né, pessoal? Vale a pena, né? Quiser realocar de acordo com as nossas recomendações, maravilha, vai ter a possibilidade de ganhar mais ao longo do tempo, né? E tem aqui, por exemplo, aqui a carteira Thiago Prux, que também tem ações, tem uma parte de criptoativos, tem proteção de carteira com opções, né? Tem uma parte de fundos de ações, é uma carteira um pouquinho mais diversificada, mas basicamente de renda variável, e que está rendendo aqui 380% desde abril de 2017, contra 87% do Ibovespa, né? Bem acima aí na média do mercado. Esse ano está com quase 31%, enquanto o Ibovespa está negativo. Então, o que nós temos, né, pessoal? Nós temos carteiras aqui nesse produto, carteiras de todos os perfis.
O importante é o investidor definir o perfil dele, a gente pode ajudar nisso, definir os objetivos e depois a gente faz a alocação. O investidor só precisa alocar de acordo com as nossas recomendações e qualquer alteração a gente avisa. Ele vai perder mais tempo preocupado da forma que ele vai colocar nessa estruturação e depois basta seguir as nossas recomendações e qualquer alteração, que não são muitas aqui, a gente avisa. Tá? Tem os outros produtos também, mas o Top Fundos e o Invista em Ações, que são aquelas carteiras de fundos de ações, estão todos aqui no Carteiras. Eu tenho certeza que para o investidor que quer montar a sua carteira diversificada por longo prazo, esse produto aqui é o mais completo do mercado. Se vocês quiserem conhecer os outros produtos, ou entender aí como a Capitalizo pode ajudar vocês, podem ligar aqui para o 4003-9127, mandar um e-mail para contato@capitalizo.com.br ou então nos chamar no WhatsApp. Link aqui na descrição, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai auxiliar vocês, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!